Meus queridos irmãos e irmãs, aqui da nossa amada comunidade Nossa Senhora Aparecida, do nosso acampamento na Fazenda Cangalha. Durante esses dias, vivemos a Semana Santa, um tempo tão bonito. E nesses dias agora estamos vivendo o velório do nosso Papa, o Papa Francisco, por quem nós rezamos pelo descanso eterno de sua alma. Durante a Quaresma, a Igreja Católica prepara para celebrar a ressurreição, a Páscoa de Cristo. E na Quaresma, no mundo todo, se prepara o batismo dos adultos, das pessoas pagãs que não são batizadas, que descobrem o poder de Deus e pedem para ser batizadas, porque o batismo é absolutamente necessário para a nossa salvação. Nós precisamos ser batizados para sermos salvos. E na vigília de Páscoa ou no domingo da ressurreição, acontecem muitos batismos no mundo todo. E durante a Páscoa, a gente reza por aqueles que foram batizados. Durante a Quaresma, a gente prepara para o batismo e o povo também se prepara para renovar as promessas do batismo. E é interessante, meus irmãos, que no batismo dos adultos, o sacerdote pergunta: o que pedes à igreja? E a pessoa que vai ser batizada responde: eu peço a fé. E o que a fé te dá? A vida eterna. Quando os pais trazem a criança para batizar, é a mesma coisa. O sacerdote pergunta aos pais: o que vocês pedem para os seus filhos? A fé. E o que a fé vai dar para eles? A vida eterna. Mas o que é a vida eterna? É a vida depois desse mundo. Ah, mas a gente não entende isso, mas Jesus mostrou para nós. Ele ressuscitou. Deus se encarna no seio de Maria. Na nossa realidade humana, Jesus teve um corpo como o nosso. E quando ele morre, que ele é sepultado, ele ressuscita no terceiro dia. Porque isso já estava nas profecias do Antigo Testamento. Ah, mas eu não dou conta de compreender isso. Eu digo para vocês que com a nossa cabeça humana, a gente não dá conta de compreender. Aliás, muita coisa a gente não compreende, né? Tantas coisas que a gente pergunta, mas por que isso? A gente não dá conta de entender. A nossa cabeça não dá conta de entender tudo. É a fé que me ajuda a ir para além desse mundo que nós vivemos. Os ateus, os pensadores ateus, que são muitos no mundo todo, mortos e vivos, eles dizem: não, o homem, o ser humano, ele transcende. Mas a transcendência, aí veja a diferença. O que é a transcendência para nós católicos, cristãos? O que é a transcendência para o pagão? O pagão diz: olha, a transcendência é você fazer o bem aqui na terra. É você ajudar, é você lutar por uma vida melhor, é você ser um ativista e etc. Defender as baleias, defender a natureza, que é importante a gente defender também a natureza. Quando ele vai chegando aqui em Formosa, vocês vê a anarquia que as pessoas fazem na beira da estrada, cometendo crimes ambientais, jogando sofá, lixo na beira da estrada. Isso é uma vergonha. Deveriam ser presos e pagar por isso. Empesteando a natureza. Bom, mas a transcendência não é só isso. Para os pagãos, a transcendência é assim. É o braço da cruz, que é o horizontal, é aquilo que está aqui, a transversalidade, é aquilo que a gente encontra nesse mundo. É a nossa labuta, é o pai e a mãe que zela dos filhos,
é a luta para levar a comida para dentro de casa. Essa é a horizontalidade. É onde nós encontramos o irmão, onde nós encontramos as dificuldades, o sofrimento, as doenças. É aqui, nessa horizontalidade, que é o braço da cruz, que representa exatamente o mundo nosso. A nossa labuta todo dia. Mas a fé nos faz ver a veste da cruz, a transcendência, a verticalidade. Tudo vem do alto. Tudo nos enche, aquilo que vem de Deus. E o cristão sabe, tudo nesse mundo é muito rápido, passa muito rápido. Qualquer um de nós aqui que tem mais de 60 anos, a gente para no tempo assim e você lembra quando você era criança, parece que faz tão pouco tempo. E lá já se foram 50, 55 anos. A gente lembra dos nossos pais falecidos, a gente lembra do cheiro da nossa mãe que já faleceu aí há 40, 50 anos. E a gente fica perguntando, mas o que é a vida? Por que nós sofremos? Por que é assim? A Bíblia Sagrada explica para nós. O pecado entrou no mundo e tirou a nossa paz. Porque Deus criou o ser humano livre. Mas Deus nunca deixou de amar a gente. Nós estamos na Semana da Misericórdia, na Novena da Divina Misericórdia. Deus nunca deixou de amar ninguém. Nem os pecadores, nem os criminosos. Deus ama. E Deus quis tirar a gente da tristeza. Deus quis dar sentido para nós. Isso vem através da cruz, da entrega de Deus por nós. Aí você diz, mas Dom Adair, é muito difícil entender isso. Não é fácil, a gente tem que ter a fé. Ah, mas e a ciência? A ciência não explica tudo. A ciência, gente, ela trabalha com a matéria. A ciência trabalha a matéria. A ciência é capaz de investigar nosso corpo. Eu acho que aqui todo mundo já fez exame de alguma coisa do corpo. Você faz o exame, tira o sangue, tira a urina, tira a radiografia, tira a ultrassom e a ciência vai dizer, olha, tem uma doença aqui, tem um tumorzinho aqui que precisa tirar. Tem uma dificuldade aqui, tem uma veia que está entupida. Então a ciência resolve isso. A ciência vem aqui, pega a terra de vocês, faz a análise, diz, essa terra é boa, ela é ruim. Pode plantar isso ou aquilo, tem que colocar esse tipo de adubo para completar a fertilidade da terra. Mas a ciência não dá conta de pesquisar a alma. Aí vocês me dizem, mas a gente não enxerga a alma. E é verdade. Com nossos olhos carnais a gente não enxerga a alma. Mas a alma existe? Existe. Ela está dentro de nós. Os cachorros que estão ali, eles não têm noção de que vão morrer. Os bichos não têm noção de inteligência, de vontade, de liberdade. Não tem. Isso é só do animal humano, porque tem alma. A ciência não dá conta de estudar o amor. Porque o amor a gente não vê. A gente vê gestos de amor. A mãe que dá mamar pro neném e beija o menino aqui. E olha o menino mamar e o menino olha para ele. Isso é um gesto de amor. O esposo que cuida da esposa doente. Ou a esposa sadia cuida do marido doente. Isso é amor. O amor a gente não vê e a ciência não dá conta de pesquisar o que é o amor. Porque a ciência só trabalha com aquilo que a gente palpa. Que a gente enxerga, que a gente cheira, que a gente toca. Que a gente escuta. Esse trator que está lá do outro lado, trator ou caminhão, ele está fazendo um barulho. Chegou aqui até nós, o barulho. O que a ciência pode fazer? A ciência mede a velocidade do som. Olha,
o som dele gasta 314 metros por segundo para chegar aqui. Por isso, se alguém à noite solta um foguete lá na serra, você vê a luz, depois chega o barulho. Porque a velocidade do som é pequena e a velocidade da luz é enorme. O som, 314 metros por segundo, é a velocidade. A luz é 300 e tantos mil quilômetros por segundo. Por isso que a luz você vê de longe, o barulho vê depois. A ciência sabe fazer isso. Mas aquilo que é da alma, aquilo que é do nosso mundo profundo, é do Espírito. E Jesus mostra isso para nós com a sua ressurreição. Mas ele ressuscitou? Ressuscitou. Mas a ciência pode provar? Não. Porque a ciência não prova isso. É a fé. A fé que dá a prova para nós. Por isso que quando se vai batizar, o que pedes à igreja? A fé. O que a fé te dá? A vida eterna. Que depois da morte, a alma volta para Deus. É Deus que vai dar o destino à alma. E o corpo volta à terra. E na volta de Cristo vai haver a ressurreição dos vivos e dos mortos. Então nós receberemos um corpo glorioso, como o corpo de Jesus. Jesus ressuscitado entrava nos lugares fechados, onde estavam os apóstolos com medo. Ele entrava no meio deles e aparecia. Porque ele é Deus, ele pode fazer isso. Ele traz de volta o seu corpo materializado. Mas depois ele desaparece porque o corpo se glorifica. São Paulo diz que a gente vai ter um corpo espiritualizado. Daí que a gente não pode desrespeitar o corpo, gente. Você não pode desrespeitar um cadáver. Você não pode abusar de um cadáver. O cadáver tem que ser respeitado. A pessoa morreu, você cuida do corpo para enterrar. É pecado cremar? O que vocês acham? Se for por causa de dúvidas da fé, é pecado. Mas se não for, não, eu quero cremar, vamos cremar o corpo, pegar o pó e levar lá para a sepultura do cemitério. Aí não é pecado. Ah, eu vou cremar porque eu não acredito em ressurreição, não acredito em nada, e vou jogar a cinza, o pó do meu corpo vai ser jogado na minha horta, jogado no meu brejo lá da minha chácara, no rio, na lagoa da minha casa. Isso é paganismo. Eu não gosto dessa questão de cremação, tanto que eu não quero que crema meu corpo. Enterra o corpo. A gente vai na funerária, dá a bênção daquele corpo, depois entra para lá e já entra no forno e põe naquela temperatura altíssima, aí derrete, tira a água, tira a gordura do corpo, o corpo fica aquela coisa engenhada, trem feio só, com a pele seca em cima dos ossos, depois leva no moinho e moe aquilo, né? Que não queima não, é crema. E dá a cinza para as pessoas. É uma coisa estranha. E é caro para fazer isso. Então o nosso corpo... Ah, mas o corpo vai desaparecer? Não. A matéria do corpo não desaparece, ela existe. Na ressurreição, a natureza vai devolver a matéria do nosso corpo para a ressurreição gloriosa. Isso é a nossa fé católica, gente. E nós católicos, nós acreditamos que a gente morre somente uma vez. Nós não acreditamos na reencarnação. Isso é doutrina espírita. Nada contra os espíritas, eles seguem a vida deles. Mas a nossa fé cristã deixada por Jesus é uma fé na ressurreição e na Bíblia está escrito que os homens morrerão uma única vez e já vem o juízo. São Paulo fala isso. Você morre, a alma já vai diante do mistério, que é fora da matéria, para o julgamento, ou céu ou a libertação em Deus. Por isso que o cristão, na obediência da fé, prepara a sua vida para além da morte.
Eu não vou preparar somente a minha morte. Eu devo preparar a minha vida para além da morte. Porque a gente morre e é uma Páscoa, é uma passagem desse mundo ao outro mundo. Por que nós estamos aqui celebrando a missa? Porque a gente crê. Que nós temos fé. Nós somos católicos. Nós sabemos que todo o sofrimento do tempo presente não se iguala à felicidade que Deus tem reservado para nós na eternidade. Ah, mas como eu sei disso? Pelas visões, pela revelação da Bíblia, pelas visões dos místicos, dos santos, que tiveram visões maravilhosas, e pela nossa fé. Quando você olha um cadáver, é o corpo. O corpo que às vezes foi batizado, é um corpo que abrigou a alma, foi uma casa da alma. E esse corpo liberou o espírito, porque o corpo perdeu a condição de inteligência, o cérebro já não funciona mais, então a alma volta de onde veio, volta ao destino que Deus vai dar. Essa é a nossa fé. E a peleja nossa é para que esse mundo não nos leve à perdição da nossa alma. Nós queremos a salvação. Aí implica o quê? O que eu vou fazer para me poder garantir a minha salvação? Praticar o que Jesus ensinou para nós. As virtudes, praticar o bem. Vocês que vêm aqui, limpa a capela, prepara a nossa capela aqui para a missa. Isso é um bem. Você que ajuda o irmão, você que reza por alguém que está sofrendo, você pratica as obras de misericórdia. Não só corporais, que é dar comida a quem tem fome, dar água a quem tem sede, vestir a quem está nu, acolher quem está sem lugar, os viajantes, os que sofrem, visitar os presos, enterrar os mortos. E são as virtudes corporais. Aí você tem as virtudes espirituais, dar o bom conselho, pregar a palavra de Deus, ensinar a doutrina, consolar, ajudar as pessoas com bom ensinamento e rezar pelos mortos, pela salvação dos mortos. Jesus deixou isso para nós. Então a nossa tarefa nesse mundo é isso. Aí aqui no nosso acampamento, nessa peleja aqui, nesse empurra-empurra que nós vivemos aqui há 9 anos, aqui vocês são chamados a serem salvos. Por isso nós temos Nossa Senhora Aparecida, nós temos nossa reza, nós temos a nossa fé, que a gente nunca deve desanimar. Nem doença, nem morte, nem sofrimento deve tirar a minha fé. A gente vai sofrendo neste mundo, carregando as nossas dificuldades, mas com amor, fazendo o bem, ajudando o outro, dando uma boa palavra, não perdendo a paciência, zelando uns dos outros, zelando da família e preparando a nossa vida para a nossa ressurreição. A Páscoa de Jesus é também a nossa Páscoa. Nós estamos passando. Chegará o momento que nós vamos prestar contas a Deus da nossa vida nesse mundo. Quando Deus nos chamar e dizer no nosso coração, chegou o momento, saia desse corpo e venha. Todos nós vamos passar por isso. Os pagãos desesperam, porque não têm fé. Os cristãos que têm fé se alegram com a morte. Você tem uma notícia, olha, você vai viver só 6 meses. Eu não vou desesperar, vou rezar, vou procurar uma boa confissão, vou pedir perdão para quem eu ofendi, vou preparar a minha vida, fazer as pazes, preparar o meu coração para voltar a Deus. Deve ser assim a nossa caminhada nesse mundo. E é bom que a gente esteja sempre preparado. Tem pessoas que têm a graça de saber que a morte vai chegar e você tem tempo para preparar. Outros não. Você está andando,
desmaiou e morreu. Morreu de repente, morreu de um acidente. Estejam sempre preparados. Como? Trazendo Jesus no coração, abrindo a alma ao Espírito Santo, tendo Nossa Senhora como nossa mãe, que nos ajuda, que nos ensina a viver essa graça. Portanto, meus irmãos, nesta semana da oitava da Páscoa, em que os padres se dedicam a celebrar nas comunidades, onde não foi possível celebrar a Semana Santa, e a gente veio aqui por isso, para trazer esse ardor da Páscoa para vocês, essa fé pascal. Quando nós vemos as velas acesas no altar, é para lembrar isso. Cristo ressuscitou. A ressurreição de Jesus é a nossa ressurreição. A força de Cristo é a nossa, na nossa fraqueza. E assim como Maria esteve aos pés da cruz e testemunhou a ressurreição do seu filho, e acolheu com os apóstolos o Espírito Santo em Pentecostes, nós também somos chamados a viver essa experiência do testemunho, da acolhida, da fé no ressuscitado que vive no meio de nós. Que nosso Senhor Jesus Cristo seja a nossa força, nossa alegria, nossa esperança e a nossa fé, hoje e sempre. Amém. Aleluia, aleluia. Todos. Amém, aleluia, aleluia.